Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje, outra vez, recebendo vocês. Nós aqui no PMI-DF temos diversos programas, né? E o nosso circuito de webinar, estamos hoje no nosso 5º evento do ano. Vamos falar sobre gestão híbrida de projetos na prática. É um tema muito atual, a gente estava discutindo aqui um pouco, e assim, a gente sabe o tanto que isso tem corrido a boca miúda dentro das organizações. Quem trabalha com projeto há muito tempo, a gente fica sempre ávido, né, às novidades, ao que nos permita fazer o controle dos nossos projetos com mais tranquilidade, né? E isso é muito bom mesmo. Nós aqui no PMI-DF temos a certeza que a nossa equipe trabalha de pessoas para pessoas, e sabemos que nossa comunidade cada vez mais participativa, né, e mais abrangente, vem dar as boas-vindas aqui. Então, eu quero lembrar vocês, mantenham o PMI-DF na sua rede de contatos, sigam os nossos canais, acompanhem o nosso calendário de eventos, tem muita coisa chegando por aí, então, por favor, mantenham o contato com nossa turma. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Luana, Boa noite. Que é a nossa moderadora. Boa noite, pessoal. Hoje estarei com vocês moderando aí os nossos queridos Bruno Canzanas, especialista em gestão de projetos, e o Percy Amorim, Reading em Portfólio e Agilidade. O Bruno Canzanas, ele possui 12 anos de experiência em gestão de projetos, é graduado em Administração de Sistemas de Informações, pós-graduado em Sistemas Orientados a Objetos e MBA em Gestão de Projetos. Possui certificação PMP, CSM e CSPO, com formação em coach ontológico. Percy Amorim possui 10 anos de experiência em gestão de projetos, é graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação, possui certificação PMP, SAF 5, Agilista e PSM, com formação em Agile Coach. Bruno, a palavra é com vocês agora. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Percy. Boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Temos aí 64 pessoas agora, então vai ser um prazer disputar aí dessa 1h30 com vocês aí. Então, hoje, nesse webinar 5 aqui do PMI-DF, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão híbrida de projetos na prática, tá? E aí passar um pouquinho para a agenda, né, que vocês entenderem um pouquinho do que a gente quer explanar, explorar nesse tempo com vocês, né? A gente vai passar um pouco dos conceitos de adaptativo e preditivo, né? A gente não sabe a questão do público que está aqui com a gente. Então, a ideia é ter basicamente só um embasamento teórico bem pequeno para todo mundo se situar minimamente em cada um dos dois lados, né? A gente vai falar um pouco aí da utilização da gestão híbrida, vantagens e desvantagens de cenários que a gente colocou. E aí a gente vai apresentar 2 cases, um case apresentado pelo Bruno e um case apresentado por mim, na prática, né? Ou seja, projetos reais, do início ao fim, que a gente executou de forma híbrida, né? Então, a gente vai ter um espaço aí, tanto na parte de conceitual ali, né, quanto a parte dos cases, um momento ali de dúvidas, perguntas, para vocês interagirem. Então, assim, o momento é nosso aqui, né? A ideia é compartilhar experiências, eu acho que esse é o grande objetivo desse webinar. Então, fiquem à vontade, tanto no chat quanto individualmente para a Luana, que a gente vai ter uns momentos ao longo do webinar para poder discutir, debater e tirar dúvidas de vocês, tá bom?
Bom, primeiro um disclaimer é importante, né, que está nesse quadrinho em azul, né? Nosso objetivo aqui é compartilhar experiências reais, né? Então, tanto o meu case quanto do Bruno, nós executamos ali como gerente de projetos em empresas que passamos. Então, a gente pode dizer que se o projeto foi um sucesso, a gente não sabe, né? Mas pelo menos a execução deles foi. Então, a gente não tem nenhuma pretensão aqui de dizer qual abordagem é melhor ou pior, algo nesse sentido, tá? A ideia aqui é principalmente compartilhar experiências, cases reais que a gente teve nesse ambiente híbrido. A gente usou ferramentas e técnicas das duas modalidades, né? Então, esse disclaimer é importante aí, porque pode se aplicar ou não no ambiente de vocês. Eu vi que uma pessoa comentou aqui que o volume está baixo. Mais alguém está achando o áudio baixo? Se puderem dar o feedback, para a gente descobrir se é com o João ou é comigo. Normal. Tá normal, PC. Normal. Vencemos, Maria. Para mim está normal também, Percy. Bom, beleza. Bom, uma outra questão que ao longo aí enquanto a gente estava divulgando aí o evento ali, o pessoal perguntou, né, sobre híbrido, né, se era home office e presencial, né? Então também aqui no slide 1 é bom deixar claro que aqui a gente está falando sobre modelos de gestão de projetos, né, preditivo e adaptativo. A gente está falando de modelo de gestão de projetos, né? Então a gente vai passar aí um pouco pelas vantagens e desvantagens de cada um desse modelo, o contexto que ele geralmente é aplicado e como que a gente se aplica ali, né, em ambientes que a gente adota o híbrido. Então ali, esses 4 bullet points aí que estão aí, são basicamente itens que a gente deve considerar para a gente melhor aplicar, né? Acho que item 1, a cultura da empresa, né? A gente tem empresas que estão no mercado há 2 anos, startups, vivendo numa era bastante digital, né? E a gente tem empresa centenária que tem processos mais rústicos, níveis de auditorias mais robustos. Então, esse preâmbulo que a gente anda as nossas empresas são bem diferentes, né? A organização das equipes, né? A gente tem empresas mais processuais, empresas mais projetizadas, empresas mais produtizadas. Então, como que a estrutura, se ela é mais funcional, se ela é mais matricial, tudo isso influencia, né, na adoção ou não de um preditivo ou adaptativo. Restrições e premissas que a gente vai ter no âmbito do nosso projeto, e aí bem conceito ali do PMBOK mesmo, né? Relembrando aí, premissa é tudo que o gerente do projeto e a equipe ele adota como verdade, que ele gera um risco, né? Que ele pode ser positivo ou negativo. E restrição é tudo que limita a atuação do gerente do projeto e da equipe em relação à execução do projeto. E a gente tem uma relação direta ali no adaptativo com as pequenas entregas, né? Ciclos mais curtos. Isso também é uma questão que tem que ser considerada no ambiente organizacional, se isso é factível, se isso é relevante, se a gente tem elementos para executar. Bom, aí aqui a gente tem um quadrinho aí que resume bem, basicamente, como que a gente pode, né, clusterizar, digamos, o preditivo e o adaptativo. Então, aqui são características de quando a gente utiliza metodologias mais waterfall, ali, mais preditivo, né? Por exemplo, até dentro do ambiente de agilidade, a gente tem o Scrum, que ele tem elementos preditivos, né? Afinal, quando a gente faz uma planning para uma sprint, a gente está sendo preditivo, mesmo que seja por 1, 2, 3, 4 semanas, né? Dependendo do nosso ritual. Então, a gente tem um trabalho bem definido ali, a gente tem uma visibilidade do escopo, né? Os procedimentos são mais claros, a gente tem uma certa previsibilidade ali do cronograma, dos entregáveis em relação a isso. Geralmente, a gente tem insumo ali de lições aprendidas de projetos anteriores, né? Então, para a gente criar o nosso cronograma, a definição do escopo, a nossa EAP, geralmente a gente tem esse momento que a gente recupera projetos similares para melhor gerar uma estimativa, né? Que nesse cenário, geralmente, a gente precisa de um cronograma completo, uma data fim estimada, um escopo fim estimado, um custo estimado. Os processos geralmente são bem definidos em área de suporte da empresa, por exemplo, aprovação orçamentária, né, para aprovação de um projeto. E geralmente a gente tem baixo nível de incerteza, né?
o nível de incidência de mudança ali não é tão alto quanto a gente tem aqui do lado adaptativo, né? Então, a gente tem um trabalho aí de alta incerteza, ou seja, geralmente a gente cria ali ciclos curtos justamente para a gente ter tempo de ter maior previsibilidade em relação a isso. É um movimento mais de inovação, né? Procedimentos exploratórios, nos cases a gente vai explorar um pouquinho mais disso, né? Então, geralmente é aquilo, algo mais incerto, né? Algo mais inovador. Altos níveis de risco, né? Por isso que a gente fatia em pequenas entregas, em níveis menores, porque, né, é muito mais fácil eu corrigir a rota se eu andei 1, 2, 3 sprints, ou 1, 2, 3 semanas, diferente, né, de eu ter feito um cronograma e um custo gigantesco aprovado, por exemplo, no momento de comitê, de aprovação de custo, e depois ter que alterar a rota, fica mais pesado, né? Uma maior complexidade do ambiente, né? Então, aí, somado ao item de baixo, a elevada taxa de mudança, a mudança aí é vista com bons olhos, né? Então, é um ambiente bem volátil, né? A mudança é no viés da gente acertar a rota, né? Então, eu gosto de brincar aí que ali é bem um iate, né? Um transatlântico, e aqui do outro lado a gente tem uma lanchinha que é muito mais fácil da gente, né, alterar a direção para onde a gente quer ir, apesar de que os dois vão chegar no mesmo lugar, né? Aí, Bruno, a ideia é a gente falar um pouquinho das vantagens e desvantagens. Tá no mudo, Bruno. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno, e pegando um gancho no que o PC levantou, né, ele falou um pouquinho sobre o preditivo e sobre o adaptativo, e aqui eu queria trazer uma visão que eu e o PC estava conversando sobre a abordagem híbrida, né? A gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, nem tudo é perfeito, né? Então, seguindo na mesma linha que o PC tinha colocado, né, a gente não quer defender um, outro ou o híbrido. A gente está trazendo algumas experiências aqui e compartilhar isso com vocês é interessante, porque do lado de vocês, aí no chat, na hora que a gente abrir, vocês podem também compartilhar algum aprendizado legal, que vá nessa linha, que a gente vai entrar aqui nos cases. Então, aqui é mais um compartilhamento de experiência, tá? Porque a gente se depara com algumas vantagens e algumas desvantagens, e vocês, na prática, igual aconteceu com a gente, vocês podem se deparar com aspectos de vantagem e desvantagem diferentes desses que a gente elencou aqui, tá? Na parte da vantagem do híbrido, né, a gente tem a questão da qualidade dos processos. Por quê? Porque a dinâmica de trabalho no híbrido, são dinâmicas mais flexíveis, né? Ele é mais flexível, a gente busca entender e aprender com os erros, e dentro desse processo, a gente trabalha em ciclos menores. Já no formato do preditivo, full, ele trabalha com ciclos maiores, entendeu? Aqui a gente utilizou uma das vantagens do preditivo de trazer isso para cá, para a gente ter ciclos menores, e a gente tentar transformar a gestão em algo menos pesado para o gerente de projetos, no papel que a gente exerce como gerente de projetos, tá? E tentar fazer uma comunicação mais efetiva, tá? Mais transparente. Não chegar a pegar os problemas e levar esses problemas para frente. Não, os problemas, quando acontecem, a gente traz para o processo, mas com uma certa previsibilidade. Por que que é o híbrido? Por conta das previsibilidades. A gente não entra num projeto sem ter uma previsão. Então, você entrando num modelo 100% ágil, às vezes você não tem essa previsibilidade de ter um cronograma, de ter uma visão de linha de base. Você vai falar na questão de linha de base, você vai mesclar os dois lados. Mas tem algumas desvantagens também. Na hora que a gente aplica, a gente começava por um lado adaptativo, por um lado preditivo, e a gente viu que essa conciliação foi o que a gente está trazendo para cá, entendeu? De um tempo para cá eu tenho aplicado isso, o PC também, e a gente tem visto bons resultados, né? Só que ele não se adapta em qualquer cultura organizacional, é o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o webinar aqui. Depende muito da cultura organizacional, dependem das equipes e da dinâmica de trabalho. Que às vezes a cultura ela é positiva para ter um ambiente mais flexível, às vezes a equipe não. A equipe é mais
fechada, a equipe não gosta de modelos diferentes de trabalho, ela já está acostumada, entendeu? Então, a empresa topou, vai mudar a cultura nossa agora vai ser 100% ágil, mas a equipe não está preparada. Tá? O modelo de gestão tem que ser autônomo. O que é um modelo de gestão autônomo? Você tem que pensar de uma forma que você tem que ter autonomia para tomar as decisões como gerente de projetos, e não são todas as empresas que tratam assim. Tá? Ela tem um gerente funcional, ela tem um coordenador funcional, ela tem uma área que coordena os gerentes de projeto, e essa autonomia, ela não vale só para o gerente de projetos, ela é uma autonomia para a equipe. Então, o gerente de projetos tem que ter autonomia e a equipe também. Tá? O modelo, ele sendo projetizado, entendeu? Ele vai facilitar o processo, mas muitas empresas não têm esse modelo 100% projetizado, entendeu? Então, você tem essa desvantagem, entendeu? As equipes, elas precisam ser compostas por pessoas experientes. É uma pessoa que desenvolve muito? Não, nem só que desenvolve muito, entendeu? É o que eu falo muito com o pessoal. Tem que ser uma pessoa experiente de TI, uma pessoa que conheça o negócio. Então, no negócio que eu trabalho, não adianta ela ser um excelente programador, ter um skill de um excelente programador, mas ela não conhece do negócio. Ela tem que ser um bom programador e tem que conhecer do negócio, que é o nosso métier aqui. Se ela não conhece bem do negócio, é difícil ela se encaixar nesse modelo híbrido, porque o modelo híbrido ele exige esse conhecimento tácito do ecossistema para os projetos que a gente executa, eles terem essa dinâmica híbrida favorecida. Tá? E o engajamento tem que ser forte. A gente até estava brincando antes aqui do webinar começar, esse engajamento forte é sem barreiras, entendeu? Se a pessoa está incomodada, ela tem que falar, se a pessoa não está gostando do modelo de trabalho, ela tem que trazer para dentro do modelo de trabalho, porque esse modelo híbrido ele é muito dinâmico, ele é dinâmico, e é por isso que faz esse modelo dar certo. A dinâmica é a essência do modelo híbrido. Então, ele tem que estar todo mundo junto, todo mundo está na mesma linha, todo mundo está sabendo dos problemas e sabendo dos resultados. Tá? Então, o modelo de gestão híbrida, ele tem essas questões que, se você não tem um desses itens que tem essas desvantagens aqui, dificulta muito você ter um modelo híbrido eficiente, um modelo híbrido que funcione. Você pode até estabelecer ele como um padrão da empresa, mas ele não vai funcionar. Essas desvantagens vão pesar muito. Tá? E aqui a gente quer trazer uma primeira reflexão com vocês em relação a esses aprendizados aqui, desse conceito. Tá? Se vocês têm algum ponto no chat para colocar, alguma pergunta sobre essa questão do nivelamento, que igual o PC colocou, né? O pessoal estava me questionando, né, no LinkedIn, quando eu estava compartilhando, mas o híbrido aqui é trabalhar em casa e trabalhar na empresa. Hoje, na aplicação desse modelo nosso aqui de gestão, ele se aplica no híbrido, estando em casa ou estando presencial, entendeu? E também se aplica no processo 100% presencial ou 100% home office, como foi o caso da pandemia. Tá? É um processo que ele é construído. Tá? Então, não é um processo fechadinho, não tem uma receita de bolo. Né? A gente analisa o caso, que a gente vai abordar aqui um pouco no case, e a gente vai compartilhar com vocês como que a construção ela é feita, como que a dinâmica é montada. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai compartilhar aqui, que vai ser legal para vocês verem como que a escolha é moldada. Luana, algum questionamento da turma? Alguma dúvida? Não. Por Bom, eu enquanto, tenho... agora, Gonçalves. Gilberto Gonçalves, ele questionou aqui qual é a melhor forma de engajar os colaboradores mais conservadores na gestão híbrida. Eu tenho um exemplo, né? Eu estava brincando com o pessoal, né? Eu sou da baixa plataforma, né? Minha formação é em baixa plataforma, no Java, no .NET. Eu trabalhei sempre com projetos de central de relacionamento. E, de repente, eu assumi um projeto de mainframe. E a turma do mainframe é uma turma mais antiga, né? Por conta da tecnologia. E a gente teve que fazer uma dinâmica, né? De trazer o pessoal para engajar o pessoal. Você falava uma daily com o pessoal lá do mainframe lá, ele nem
eu olhava na sua cara, entendeu? Porque ele falou assim, não, esse negócio dele, eu trabalho aqui, eu já sei trabalhar, já sei fazer a minha parte. Me dá o meu pedaço aqui, que eu vou fazer. E eu falava com o pessoal, cada um tem seu pedaço, mas a gente está construindo um processo. Então, todo mundo tem que ter uma fatia desse pedaço. Né? Então, a gente começou a trazer o pessoal e explicar para eles como que ia ser a nossa dinâmica de trabalho, como que as coisas iam acontecer, como que a gente tinha que prestar conta do trabalho deles, dos gestores, para a equipe, para o cliente. E aí a gente foi construindo um relacionamento, entendeu? Dentro de uma visão que a gente foi encadeando para transformar isso num projeto e a gente vender esse projeto para que o projeto acontecesse. O engajamento é uma relação de confiança. E não é sempre que a gente entra numa equipe e que as pessoas acreditam na gente como gerente de projetos, ou na gente como um facilitador, ou na gente como um coordenador, ou na gente como um Scrum Master, ou com um papel de trazer o processo para funcionar. Tá? Então, confiança. A palavra-chave é confiança. Você queria falar aí, Percy? Tá. Só complementar essa aí do Gilberto, em termos mais práticos, o que eu acho bem legal é tocar dinâmicas de team building com a equipe, fazendo one-on-ones com o pessoal, principalmente nessa área remota, para você conhecer o ser humano ali, fora o CNPJ, eu acho que é um ponto importante, né? Você conhecer se o Bruno é pai de família, se ele gosta de esporte, do que ele gosta, o que ele faz no momento das horas vagas, esse tipo de questão, né, que seria o momento do cafezinho, digamos, ali no viés presencial, isso ajuda a você romper essas barreiras, criar sinergia. Acho que mesmo no ambiente remoto é possível a gente conquistar esse tipo de coisa. E aí fica muito na parte soft skill ali do gerente de projeto, né? Acho que é um dever e um papel nosso de estar oxigenando o ambiente nesse sentido, para que a pessoa se sinta bem naquele local, né? O conservadorismo vai muito do receio de a pessoa ser ela mesma naquele ambiente de trabalho. Sim. Algum outro ponto, Luana? Sim, a Ana Otávia, ela questiona se é conhecido por vocês algum case a ser destacado de implantação e resultados na área da gestão pública. Boa pergunta. Você já viu algum case nessa linha de gestão híbrida para parte de gestão pública, PC? Bom, eu conheço um case que é na Valec, tá? Ana Otávia, não sei se tu conhece, depois eu posso te botar até em contato com a pessoa, Carol, que implantou lá. Eu não sei dizer o resultado, se ele foi positivo ou negativo, mas eu sei que ele foi implantado na Valec, porque No me governo, informei em relação a isso. eu vi um negócio no seminário GP aqui, um negócio, né, uma metodologia do governo digital, para a parte de transformação digital do governo digital agora. Eles têm uma metodologia bem interessante lá para tratar soluções num formato que ele não é 100% ágil, ele é muito voltado para o ágil, mas eu vi algumas pegadas que é muito parecido com o híbrido, tá? Do governo digital. Percy, eu vou colaborar um pouquinho. Vai lá. Trabalho com um projeto no governo chamado Projeto Sinesp. E a gente utilizou já essa metodologia de gestão de projeto híbrido em alguns projetos, tá? Então, tiveram determinadas fases de um produto que nós estávamos no desenvolvimento ágil, mas uma etapa ela era algo já conhecido, algo que estava sendo aprimorado, então era uma coisa que a gente tinha um domínio total do negócio. Então, a gente desenvolveu aquela release como a metodologia tradicional. Na próxima, que era uma inovação, a gente já voltou para o ágil. Entendeu? Então, assim, já trabalhamos com esse tipo de gestão híbrida em alguns projetos, nesse caso. Ah, legal. Mas era mais assim, dependia da maturidade que a gente tinha do negócio. Aí era o tipo de metodologia que ela era empregada. Tá? Enfim, tem outros questionamentos aqui do pessoal. Tá? Tá bom, a gente pode ir seguindo e eu vou dar uma pausa já, eu vou passar um case mais para poder
deixar o pessoal situado aqui, e a gente segue e a gente abre para uma pausa para perguntas já já, tá bom? Tá joia. Aqui um ponto que a gente queria trazer aqui no webinar é qual é o problema, né? Nessa questão. Pô, o híbrido ele vem para resolver um problema, né? Por isso que a gente está adotando o híbrido, né? E qual é o problema, né? Tem um modelo de gestão que atende às organizações. Então, a gente aplicava muito o preditivo até 2010. Entre 2010 e 2015, a gente foi aplicando o preditivo e a gente começou a lidar com algumas questões e da vinda muito forte do ágil de 2010 para cá. Quando em 2015, a empresa começou a aplicar muito forte só o ágil. E a gente começou a lidar com os mesmos problemas que a gente tinha no preditivo. E eu pensava, assim, cara, a gente é gerente de projetos aqui, a gente está lidando sempre com os mesmos problemas, porque é um ou outro, e não porque um com o outro, né? Então, estabelecer uma relação de transparência é uma das coisas que eles sempre pediam para a gente. Então, qual que é o caminho possível, né? Adaptar. Qual que é a palavra aqui? Adaptar. Adaptar um modelo para a realidade do cliente. Se o cliente ele é mais na linha de trabalhos conhecidos, né? A gente segue num caminho. Se ele é de trabalhos mais desconhecidos e trabalhos mais de inovações, a gente segue um outro caminho. E se a gente pode fazer a conciliação do melhor das duas boas práticas, por que não conciliar? Por isso do híbrido. Tá? Então, a gente quer trazer um modelo de gestão que adapte para a necessidade de vocês aí, que estão assistindo. Que é possível. A gente foi aplicando, foi exercitando, e ele sempre é adaptado de uma forma diferente, porque o meu problema hoje pode ser diferente do problema um ano atrás. E é isso que é legal do híbrido, entendeu? Ele é muito flexível. Mas assim, como que a gente chegou, né, nesse processo? Eu trabalhava muito com preditivo, eu contratava muitas consultorias, especialistas no preditivo, né? Não tinha como dar errado, né? Tinha um especialista que conhecia tudo, eu conhecia do negócio, fazia ponte com a área especialista do negócio, a gente planejava, trabalhava num ciclo longo, e não acertava, e a gente trabalhava muito para evitar de mudar o escopo, para que a gente conseguisse entregar. E aí a gente se deparou com uma dinâmica de negócio muito diferente de 2015 para cá. O negócio muda muito rápido. Em 6 meses mudava rápido. Eu tinha linha de base de projeto de 3 anos. Os nossos projetos agora são de 6 meses, de 3 meses. Não dá tempo de fazer a visão do planejamento detalhado. Não, em 3 meses eu já preciso entregar alguma coisa. Eu tenho prazo legal, é regulatório, 6 meses eu tenho que entregar. No máximo 12 meses. Então, a gente começou a mudar a dinâmica de trabalho. Então, aqui não é uma receita, mas é uma dinâmica que a gente começou a aplicar lá na empresa que eu trabalho. E eu fui conversando com outros gerentes de projeto, que lá são vários gerentes de projeto, e aí a gente pegava o que o usuário queria, a gente pegava a necessidade, tentava conciliar para ver oportunidade. Poxa, mas eu quero um produto, né? Você já fez esse produto alguma vez? Não. A gente precisa fazer uma exploração desse produto antes da gente começar. E a gente começava a falar assim, você precisa de um planejamento detalhado para a gente saber quanto que a gente te entrega. A gente pode começar a ser um planejamento detalhado, um escopo preliminar, mas a gente precisa pedir o dinheiro, né? A gente pede quanto? Quanto que a gente vai pedir nesse projeto? A gente pede 500 mil? A gente pede 1 milhão? Mas eu não sei qual que é o escopo não está fechado. Mas eu preciso pedir uma previsão orçamentária, porque a minha área de compliance, ela exige a previsão orçamentária. Eu preciso ter prazo e orçamento. Poxa, mas eu não sei qual que é o escopo. Mas vamos fazer um escopo preliminar? Vamos trabalhar numa dinâmica para a gente estimar as coisas e para a gente poder sair com uma fotografia, e essa fotografia a gente ajustar ela um pouco para mais, um pouco para menos, mas eu não vou sair com um detalhamento e com todos os requisitos para eu começar. Eu vou começar com o que a gente tem, mas a gente vai fazer um acordo. E depois que a gente fizer esse acordo, a gente vai seguir e eu vou transparecer isso com o acordo que nós vamos fazer. Se é conhecido, é um termo que o Gino usa muito nas apresentações dele, que eu estou utilizando aqui, né? O conhecido e o conhecível, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tem uma linha de trabalho. E aí a gente começou a fazer acordos. Acordos com o cliente, que é o nosso usuário, né? E acordos com a TI, né? Porque eu preciso prestar conta para a TI, né? Quanto que eu vou gastar, quando que eu vou gastar. E aí a gente começou a estabelecer objetivos, qual que é a abordagem que a gente ia utilizar, qual que é o nivelamento de conhecimento, como que a gente ia entregar.
Pô, Bruno, mas você falou que vai entregar 10 coisas e o escopo mudou, agora são 12. Cabe no orçamento? 12. Eu sou o GP, eu tenho que saber se cabe ou não no orçamento. Não, cabe no orçamento 12. Legal. Ah, vamos agora, não são 12, são 15. Poxa, cabe no orçamento 15? Cabe. Então, vamos lá. Pô, Bruno, não cabe no orçamento, ficou grande. Vamos ter que pedir uma change. Vamos lá, vamos levar lá para o nosso comitê para a gente ter uma change. Então, tudo era acordado antes. Acordado no momento da discussão, no momento do pré-kickoff, no momento do kickoff. Então, a gente já saía com uma fotografia. Ela tem variação? Tem. Para mais? Para mais. Tem. Para menos? Tem? Tem. Mas qual que é o nosso objetivo? É seguir a fotografia. Então, sempre a gente buscava seguir a fotografia. E se a gente tinha uma variação de escopo, a gente tinha que ser transparente, saber se é pertinente. Então, a gente trazia uma visão técnica, uma visão de escopo, uma visão de custo, para a gente ter as entregas. E a gente ia trabalhando nessas entregas. Uma coisa é você ter um escopo, você ter um desdobramento do escopo. Outra coisa é você ter o escopo A e o B. O B não é o desdobramento do A. O A e o A1, o A1 é desdobramento do A, mas o B não é o desdobramento do A. Se o B não cabe no orçamento, é change. Vamos pedir o dinheiro, eu vou te ajudar a pedir o dinheiro. E aí a gente começou a fazer isso em ciclos curtos. Tá vendo que uma parte é preditiva, uma parte é adaptativa? O que é preditiva? Eu saio com um cronograma, eu sei quando é que eu vou entregar. Fiz lá uma fotografia, eu fiz um acordo com ele, ó, o seu projeto é de 10 meses. Fiz uma estimativa e tem um projeto de 10 meses. Ah, tem uma variação que ela pode ter um desvio de 5% para mais ou para menos, um escopo, um custo, com prazo. E a equipe que eu vou trabalhar é assim, eu vou gastar o dinheiro nessa velocidade. Vou te entregar e vou gastar o dinheiro nessa velocidade. Tá? Se variar, eu trago para cá para eu demonstrar para vocês. Eu não estou conseguindo entregar na velocidade que eu me comprometi com vocês. E sendo transparente sempre. Então, a gente faz isso em ciclos de 2 semanas, que é a nossa sprint. Em ciclos de 4 semanas, a gente faz um comitê mensal para fazer a prestação de contas. O meu compromisso, que eu peguei na sua mão lá atrás, ele está sendo cumprido? Está sendo cumprido. Então, vamos seguir. Está variando para mais ou para menos? Não, não está variando. Vamos seguir. Ah, está variando para mais. Vamos gastar mais. Cara, vamos tentar reverter. Se não reverter, a gente pede uma change? Pede uma change. E aí a gente vai seguindo de uma forma linear. Tem uma história. E essa história é contada. Ah, o Bruno saiu do projeto. Entrou o Percy. A história está sendo contada. Não tem como chegar e vamos mudar a história agora, vamos mudar o escopo da água para o vinho. Não, gente. Está sendo contada a história aqui. Mudou da água para o vinho? Vamos parar, vamos saber se o projeto faz sentido ou não. Se a gente dá continuidade, se a gente cancela o projeto. Vamos abrir um outro projeto. Porque o escopo está tendo um nível de variação que é inaceitável. O que é inaceitável aqui para um projeto híbrido? A gente tem que estabelecer o acordo. Cara, um escopo não pode variar mais que 30%, gente. É o acordo. Vamos fazer assim no início? Vai lá no kickoff. Se o escopo variar mais que 30%, a gente vai ter que abortar o projeto. Ah, mas não é 30%, é 15% aqui na minha companhia. Vamos fazer o acordo de 15%? Vamos trazer para o comitê, hein? Vamos trabalhar em cima de 15% de variação. E aí a gente vai trabalhando em ciclos curtos. O usuário vê, o usuário participa, o usuário contribui. Ah, o usuário não tem tempo. Impacta. Ah, o GP está com problema na equipe. Impacta. Ah, o GP não está conseguindo entregar. Traz para cá. Ó, o GP não está conseguindo entregar. Não está conseguindo entregar. O GP, às vezes, precisa ser alterado de GP. Não está dando conta de contornar as ações, os problemas desse projeto. Tudo bem, a gente vai buscar um outro GP mais adequado. Ah, mas a equipe não está legal. E aí a gente adapta. A gente deixa transparecer, a gente procura engajar a equipe. A equipe muda? Muda. Agora, eu estou num projeto e a equipe mudou em tempo de projeto. Os caras tinham conhecimento de tudo, os caras saíram. Na reta final, o pessoal está de atestado médico. O cara ficou 20 dias de atestado médico. Cara, impacta o projeto? Impacta. A equipe tem 4 pessoas, 2 caras saindo de atestado médico, eu tenho o que fazer. Impacta o cronograma, impacta o meu compromisso. Entendeu? Eu vou trazer para cá, eu vou tentar achar ações de contorno. Sempre a gente busca uma ação de contorno. E a gente sempre procura previsibilidade. Tá? Sempre vai buscando previsibilidade. Então, aqui a gente acha e identifica qual que é o modelo. Se é mais para o preditivo, se é mais para o adaptativo, se é o híbrido, como é o híbrido. Então, como é isso na prática, né, que a gente fala, né? Não é o mais forte que sobrevive, né? O que mais se adapta às mudanças, né? Então, o que a gente está fazendo agora para a gente sobreviver como gerente de projetos é ter que se adaptar.
tem que se adaptar muito forte, porque as necessidades, elas mudam muito. E aqui é um exemplo que eu venho trazer para vocês de case. Tá? O exemplo que eu vou trazer para vocês foi uma solução que na época era inédita. Eu não sei se alguém já ouviu falar da e-financeira. A e-financeira veio com uma instrução normativa da Receita Federal e ela deu 10 meses para a gente colocar a e-financeira para funcionar. E a lei, quando ela foi definida, né, ela foi definida como um processo que não estava claro como que a lei ia funcionar. Era uma instrução normativa que não estava claro. Mas a gente tinha que pedir um dinheiro, a gente tinha que ter um custo estimado, a gente tinha que prever como que a gente ia executar isso em 10 meses, eu tinha que ter uma equipe, e aí eu tinha que mobilizar isso rápido. Entendeu? Então, me passaram a missão e nem patrocinador eu tinha. Como que eu vou abrir um projeto para entregar daqui 10 meses? Eu não tenho nem quem vai patrocinar, porque ninguém queria patrocinar, porque a área de compliance disse que não era ela, a área tributária disse que não era ela, a área de negócio disse que não era ela, e aí? Eu tenho que ter um dono. Aí eu procurei, fui ler a lei. Cara, se a gente tomar uma multa da Receita Federal, quem paga a multa? É a unidade de negócio. Gente, é a unidade de negócio, paga a multa. A gente, antes de começar o projeto, a gente faz um trabalho de estudo de viabilidade para saber se dá para fazer em 10 meses, quantas pessoas a gente precisa, quanto de dinheiro a gente precisa, o escopo não estava definido, a gente fez uma previsão, fez um desenho, como eu falei. Vamos fazer esse acordo? A gente começar? Vamos começar. E aí a gente conseguiu mobilizar a equipe. Então, a gente já sabe que tinha a Receita Federal, tinha o CERPRO, quais as unidades de negócio que a gente envolveu na época, que aqui foi o consórcio e a Previdência. A gente tinha um risco de segurança, porque eu tinha que entregar a declaração com certificado digital, online, entendeu? E a gente tinha que instalar um processo de certificação digital para entregar isso online para a Receita Federal. Até então, tudo era BET. Tudo era feito via sistema da Receita Federal. Então, era um desafio bem grande na época. Era inédito? Era inédito. Era inovador? Era inovador. E aí? A gente tinha que sair do outro lado. Então, a gente fez a previsão e adaptou com ciclos curtos de 2 semanas e começou a explorar. E começou a expor os riscos. E no início foi bem estressante. Por quê? Porque até para fazer o kickoff, eu vou mostrar aqui para vocês, demorou para a gente fazer o kickoff. Mas o kickoff é para formalizar. Gente, eu vou entregar ou eu não vou entregar. Eu preciso formalizar o kickoff, o que eu comecei e o que eu quero entregar. E comunicando, a cada 2 semanas. A gente foi mobilizando, montou a visão do orçamento, fez a aprovação financeira e foi girando, foi comunicando e foi passando os lados de aprendizado, os lados de problema, e aí a gente foi seguindo. Então, a gente fez um trabalho pré, igual aqui eu estou mostrando para vocês, né? Depois a gente começou a execução. Um pré. Olha o kickoff, onde é que foi, gente? Foi em dezembro. Eu precisava do kickoff, porque o kickoff é o compromisso. A gente fez um compromisso pré e começou a executar um compromisso, mas em nenhum momento eu nivelei com todos os gestores o que precisava ser feito e qual era o tamanho do impacto. E a multa era muito grande. Entendeu? Então, a gente pegou, começou a trabalhar, começou a constituir o trabalho, começou a trabalhar em ciclos curtos, começou a realizar, entendeu? A gente fez o kickoff, nivelou todo mundo em relação aos riscos, o que era, o que não era, e olha o tanto de trabalho. A gente trabalhou praticamente 4 meses orientados, com planejamento, com cronograma, com equipe alocada, com dinheiro sendo gasto, com previsibilidade, mas aqui na aprovação a gente sacramentou que a gente estava no caminho. Esse caso aqui foi um caso bem atípico, porque quanto menor é a distância entre o kickoff e o trabalho de pré-projeto e início de execução, melhor. Mas é fechado o compromisso. E aqui esse compromisso ficou aberto, porque eu não tinha um patrocinador, mas eu tinha o prazo. O prazo era legal e eu tinha que cumprir o prazo. Então, a restrição era o prazo. Então, eu falei com o meu diretor, falei com o diretor da área cliente, eles dois assinaram na alçada deles e a gente vai executar com essa previsão. Eu apresentei a previsão para os diretores e a gente foi envolvendo as partes interessadas em tempo de projeto. Tá? Então, aqui a gente foi levando para fazer o processo de homologação, disponibilização dos dados, a implantação, a produção e até a gente fazer o processo de transição para a sustentação. Foi bem difícil, entendeu, esse processo. Por quê? Porque a gente foi adaptando o processo com o avião voando, para a gente cumprir o prazo legal. Por quê? Esse caso tinha um prazo legal. Então, aqui um ponto das adaptações realizadas, a gente tem um pouquinho dos artefatos aqui da parte pré. Então, a gente fez um estudo de viabilidade no trabalho pré,
A gente fez um trabalho de discovery para entender a legislação, ver qual era o produto, os objetivos, um backlog de partida, que era um backlog muito inicial, muito incipiente ainda, e as entregas que o negócio precisava, que eram as declarações e os tipos das declarações que estavam na lei, mas não estava claro para a gente ainda. E aí a gente foi constituindo, né, as sprints, a sprint 1, a sprint 2, a sprint 3, e foi desenhando as questões técnicas, até a gente ter condições de entregar as questões funcionais, e como que o produto ia ser entregue, o que ia ser homologado, quando ia ser homologado, quando ia entrar na produção, qual era o trabalho pré-produção, e até a gente entrar na produção, e aí a gente pegar os aprendizados no pós-projeto, pegar as lições aprendidas, pegar os termos de aceite, as assinaturas necessárias para poder ser auditado em relação ao projeto e ter todo o histórico do projeto. Então, a gente foi contando uma historinha do pré, do durante e do pós-projeto, dentro dos artefatos do preditivo, em ciclos curtos do adaptativo, em artefatos do adaptativo, que auxiliaram a gente a poder fazer a entrega em ciclos menores, em discutir, em trazer isso para a equipe e deixar a equipe construir isso em tempo de projeto, entendeu? Foi bem difícil, exige sim um engajamento, igual falaram no chat, exige um engajamento muito forte, exige um compromisso muito forte das pessoas da equipe com o fornecedor, que a gente tinha um parceiro que trabalhava na fábrica, aqui nesse case tinha uma fábrica de software, e a gente tinha uma parceria bem importante com essa fábrica de software. Então, eles entraram no risco junto com a gente, compartilharam o risco, estavam disponíveis para entrar no risco. Então, não é qualquer fornecedor que entra no risco. Então, cada um quer defender o seu perímetro, então acaba chegando num ponto que é crucial, que é a entrega, né? E aqui algumas questões das adaptações realizadas, né? A gente tinha, assim, termo de abertura, a gente fez um PGP para nivelar o conhecimento com todo mundo, a gente tinha uma EAP para orientar a área cliente no que ia ser feito e como ia ser feito. A gente tinha um cronograma, a gente viu os riscos iniciais de partida e como esses riscos foram mudando em tempo de projeto. A gente tinha gestão financeira, a gente tinha linha de base, entendeu? Isso tudo do preditivo, tá? A gente controlava as mudanças e fazia os alinhamentos com reportings formalizados. Tinha a ata, tinha as questões das formalidades, porque por conta das auditorias que são feitas nos projetos que a gente trabalha aqui. Do adaptativo, a gente tinha a visão do produto, os nossos ciclos tinham as nossas plannings, as reviews, as retrospectivas e as dailies, a gente tinha um papel de PO no início do projeto, depois o PO saiu em tempo de projeto e eu acabei tendo que assumir esse papel do PO para poder fazer essa interlocução com as áreas, entendeu? A gente tinha um Scrum Master, em tempo de projeto o Scrum Master saiu e a gente teve que absorver isso na equipe de projeto desse case. São equipes pequenas, não temos equipes grandes para esse tipo de formato, entendeu? As equipes pequenas é fundamental por conta da comunicação e do dia a dia. Equipes muito grandes, a comunicação ela é bem mais onerosa, então depende do porte do projeto. Tá? Isso aqui é um ponto que a comunicação tem que fluir bem e tem que ser rápido. Tá? Nós tínhamos os compromissos das sprints, da semana, dos meses, e onde a gente queria chegar, e onde a gente precisava chegar, e o que a gente precisava priorizar. Deu para entrar na produção com tudo? Não, não deu. Ficaram coisas fora? Ficaram. Ficaram coisas imprescindíveis fora? Ficaram. Tivemos que entrar com algumas coisas do escopo imprescindível sem estar funcionando plenamente. Um dos exemplos aqui que eu posso dar para vocês é que quando a gente entrou, a gente precisava declarar, mas a gente não conseguia declarar tudo. Mas a gente conseguia declarar parte. E a declaração de parte já abria um movimento para poder, em caso de problemas, poder retificar. É igual a declaração do imposto de renda. Você abre a declaração do imposto de renda e depois você pode retificar ela. E durante a homologação, a gente percebeu que a nossa declaração não estava correta. E a gente entrou com a declaração errada. A gente declarou alguns itens errados e depois a gente fez a retificação para corrigir os itens que estavam errados, por conta da interpretação da lei. Para cada unidade de negócio, tinha uma interpretação diferente. Entendeu? Então, a gente tinha entendido a regra como uma regra só, mas para cada unidade de negócio ela tinha uma aplicação diferente. Tá? Então, a gente teve que chamar a Receita Federal para conversar, para a gente entender o processo. A gente declarou, viu se estava correto, eles deram feedback para a gente e viu que estava errado.
e depois a gente corrigiu. E aqui dentro desse case, para a gente abrir aqui a parte para perguntas e respostas aqui do pessoal, um aprendizado que a gente teve bem grande, que é a palavra que eu gosto sempre de usar, é a flexibilidade do processo, entendeu? E do acordo. Porque se você é transparente, e se você faz uma parceria com o seu cliente, entendeu? A gente sabe que alguns clientes são bem duros com as nossas negociações, tem clientes que não são tão flexíveis, mas busque uma parceria com o seu cliente, porque o projeto é dele, entendeu? Nós somos, em muitos casos, a TI, nós somos, em muitos casos, não são projetos de TI, são projetos de negócio. Então, a prioridade é do negócio, entendeu? A prioridade não é da TI. A TI tem as suas prioridades, sim. Eu tenho que fazer um teste de performance, mas eu tenho que publicar a solução na produção. A gente entrou na produção sem o teste de performance? Entramos. Foi um problema? Foi. Precisei priorizar a solução. Não consegui fazer o teste de performance. E entrei. Então, para volumes pequenos, funcionava bem. Para volumes grandes, não funcionava bem. E eu já sabia. Previsibilidade. Gente, a gente consegue entrar, mas para volume grande, na hora que a gente tiver um volume grande aqui, a gente não vai conseguir processar esse volume grande, não. Porque a nossa aplicação está com um comportamento de lentidão. A gente está precisando de 10 dias para entregar a declaração. Hoje a gente entrega a declaração em 1 dia, por conta do volume. E esse volume, ele crescia em progressão geométrica, porque tem um prazo legal em relação às declarações que precisavam ser feitas em uma linha de corte. Tá? Então, foi um dos aprendizados, flexibilidade, transparência com o cliente e parceria, tanto com o cliente, né, que é o nosso usuário final, quanto com o fornecedor, que é o fornecedor que foi o parceiro nosso para fazer essa solução. É isso que eu queria apresentar, essa visão geral aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação aos aprendizados e alguma pergunta que não ficou claro aqui na exposição aqui para vocês? Luana, nossa mediadora aí, que está dando uma olhada aí no chat aí, que o chat vai passando muita coisa aqui que eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Pois é, eu estou vendo aqui a Jodi Silva. Bruno, excelente case, muito real e cheio de problemas, como é todo o projeto. Gostaria de saber como você consegue convencer os clientes de que o projeto é dele. Só os acordos em projetos de grande risco não são suficientes e o patrocinador é fundamental. Como você superou isso? Boa pergunta do Jodi Silva. A gente faz um trabalho de convencimento dependendo do tipo do pedido. Quando é regulatório, é mais fácil, tá, Jorge? Porque a gente chega lá, né, para eles, né, e fala assim, olha, isso aqui tem uma multa. Então, o primeiro trabalho que a gente avalia é qual que é o risco e qual que é o impacto dessa multa para o negócio dele, né? E nesse caso aqui, a multa, o montante seriam 20 milhões, tá? Para esse caso aqui. A multa é proporcional ao faturamento da companhia e seria uma multa que poderia chegar a 20 milhões. Então, para o que é regulatório, no caso de Receita Federal, no caso do nosso segmento, né? Receita Federal, Banco Central, SUSEP e outros órgãos que fazem regulação de outros segmentos, fica um pouco mais fácil da gente negociar. Quando é um projeto que não tem fins regulatórios, é um pouco mais complexo. Então, a gente entra muito na perspectiva do cliente, né? A questão da empatia dentro desse processo como que você vê o projeto? Às vezes o cliente olha o projeto e fala assim, isso aqui, eu preciso disso aqui para 3 meses, né? É igual, esses dias eu estava brincando com o PC, né? O gerente de projetos, ele chega assim, eu preciso disso aqui. Aí você começa a fazer, eu preciso para 3 meses. Para 3 meses não dá. Pô, tá vendo? A TI não consegue entregar em 3 meses. Tá vendo? Então, a gente entender a perspectiva deles, entender o que é o todo, o que é parte, o que eu consigo entregar dentro do que é possível, dentro das possibilidades, né? Então, eu acho que essa questão de você entender o lado deles e de ficar bem próximo ao negócio, o quanto antes do pedido chegar, esse é o mais difícil, tá? Se você está antenado no que o negócio quer, que você tem uma ponte com o negócio, você não está isolado, eu vejo que a TI ela tem que estar cada vez mais dentro dos negócios.
Então, você está próximo do negócio facilita muito essa negociação. Não sou o negócio que eu estou pedindo, eu estou lá. Eu sou porta-voz do negócio. Eu sou gerente de empresa, eu sou porta-voz do negócio. Eu não estou querendo defender a TI, estou querendo defender o negócio. Eu sou TI, mas eu estou dentro do negócio. O negócio tem que fazer sentido para a gente e a gente tem que ajudar o negócio. Entendeu? Então, isso é o mais difícil, esse convencimento. Não são todas as áreas que pensam assim, tá? E, às vezes, um pensamento de não TI, né, porque o pessoal pensa de fora de negócio, eles não entendem de TI às vezes. Então, essa proximidade é para você esclarecer, visão de planejamento, visão de resultado, visão de ciclos curtos, e tentar tirar o techniquez. Cara, beleza, o que vocês querem fazer? Ah, vocês querem isso para 3 meses? Vamos pôr para rodar amanhã. Vamos entender aqui com vocês aqui, vamos pôr para rodar amanhã. Cara, depois de 4 semanas, ele vai saber quão complexo é o negócio dele. Ele nem definiu a regra, ele está querendo para 3 meses. É isso mesmo. A gente está rodando já, gente. Define a regra aí. Ah, mas eu não sei a regra. Vamos rodar. Você precisa para 3 meses, eu não tenho a regra do produto. O problema não é TI, gente. Às vezes o problema é TI. Às vezes não é TI, é negócio. Eu vou te ajudar a definir a regra. Às vezes a gente tem que sentar para ajudar a definir a regra, entendeu? Às vezes a gente tem um cara muito bom de regra dentro da TI. Isso. Pois é, às vezes pequenas entregas agregam um valor imenso, né? Porque é uma necessidade ali que o cliente, o usuário final, ele está precisando e é um ajuste pequeno na solução, mas ele agrega, né? Um valor imenso e não toma tanto tempo, né? Isso. Eu acho que é a partir daí que e uma coisa da visão, a visão, quando a gente começa... Eu não estou falando nem de visão, de documento de visão, não, tá, pessoal? Então, a visão deixa eu organizar suas ideias. Vamos discutir sua ideia? Igual o negócio da Receita Federal. Vamos discutir essa ideia para a gente saber quão grande é essa ideia? Porque ele não sabe. Ele chamou a TI para resolver um problema para ele. Ele não sabe. Então, ele não sabe qual que é o tamanho do problema, eu vou convencê-lo que é um problema grande. Como? Cara, eu vou desmiuçar a lei, né? E vou falar, cara, isso aqui é bem complicado. Como é que você vai fazer isso aqui dentro do negócio para rodar? Ah, eu não sei. Cara, tá vendo que difícil? São problemas complexos mesmo. Tem que trazer ele para dentro, para ele sentir na pele. Porque se ele fica fora, fica fácil de cobrar, né? Tem o PC do lado de cá, tem o Bruno do lado de cá, eu cobro o PC me cobra, a gente fica brigando o tempo inteiro. Ninguém ganha. Entendeu? Tem que estar dentro. Todo mundo tem que ser um time que é só. patrocinador. É. Então, é difícil, gente, você estar dentro. Porque quem está fora, cobra. Se eu estivesse fora, eu cobraria também. Eu preciso de um negócio rápido. E quando o negócio está bem mapeado, Bruno, você consegue estimar, né, o que você vai gastar ali, ou de ponto de função, ou de HH, ou de consultoria, para poder desenvolver. Mas se ele não tem o conhecimento realmente a fundo do que ele quer, fica difícil, até para a equipe, né, estimar isso. Eu tenho... Desculpa. E é isso que eu acho legal. Quando você está próximo da realidade dele, do cliente ou do parceiro, né, no caso de uma fábrica de software, você está próximo da realidade deles, você sente. Traz eles para dentro da sua realidade para eles sentirem a mesma dificuldade que você está sentindo. Pois é. Bruno, o Gilberto Gonçalves ele fez um questionamento aqui, Bruno e Percy, né? Quais os sistemas de gestão, software, podem ser utilizados para a gestão de projetos híbridos? Já existe ferramenta específica ou ainda tem que utilizar o Project e o velho e prático Excel? Ô, Bruno, posso começar nessa aí? Pode. Que eu vou fazer o link com o que o William colocou aí embaixo. Só para quem não viu o chat ainda aí, o William comentou sobre o framework Safe, ele botou o link do Safe aí. Bom, em termos de software, a gente tem vários, né? Fora MS Project, Excel, PowerPoint, Google Sheets, né? Esses mais usuais. A gente tem o Trello, o Gira, é bastante utilizado, o Azure DevOps, o Planner, que é da Microsoft, né? E aí o link que eu vou fazer, com até o comentário que a Cíntia colocou aí um pouco mais cedo no chat, com o William colocou aqui embaixo, a questão do adaptativo, ele é muito mais o processo e o comportamento humano em termos de cultura. Então, várias dessas perguntas que a gente fez ao longo do chat, como a gente convence o patrocinador a estar próximo, como a gente garante a equipe a estar engajada, isso eu vou falar aí no case 2, né, que eu vou apresentar, muito mais que é o comportamento humano esperado
do que a gente espera no adaptativo, né? As pessoas terem autonomia para isso, né? Então, a gente, né, o adaptativo não é só o framework, né? Tem muita gente, né? Coloca aí no chat aí quem acha que faz daily e roda Scrum e diz que roda ágil, né? Tem muita gente que tem esse tipo de abordagem e é uma questão muito maior que esse. Então, o Safe, por exemplo, é um bom framework de como você estruturar o seu processo, por exemplo, num viés escalável, que chama, né, para várias frentes de trabalho, para você ter ritmo, né, você ter tração no processo em pequenas entregas numa grande organização, né. E isso transcende a ferramenta, né. Você conseguiria fazer isso por um PPT, um Excel também. Óbvio, daria muito mais trabalho, mas a ferramenta, entre aspas, né, isso aqui que eu vou dizer, é o menor dos problemas, né. Lógico, se você tiver um Gira, um Azure DevOps, né, etc., facilita parte dessa construção, tá, Gilberto? E já peguei o link aí do que o William colocou. Bom, tem mais alguma aí? Senão, eu vou começar aqui no case 2. Bruno. Ou PSI. Bom, vamos lá. Falar aqui um pouquinho sobre o meu case aí que eu tive aí nessa jornada. E aí eu queria, só para o pessoal do chat participar e saber onde eu estou pisando aí, para ver que caminho que eu adoto, eu queria primeiro perguntando, se vocês fossem categorizar, digamos assim, né, a empresa de vocês, né, a gestão de projetos aí, ela é adaptativa, preditiva ou é híbrida? Coloca no chat em um dos três, obviamente que é qualitativo, né, a percepção de nós em cada um dos nossos ambientes. Então, eu queria ouvir de vocês aí rapidinho, só para saber o tom que eu dito aqui na hora de contar o case. Quem puder contribuir aí, eu agradeço. Bagunçada. Híbrida, bagunçado, preditivo, uma zona híbrida, híbrida. Boa. 100% preditiva, híbrida. Bom, então a gente não tem ninguém aqui que testemunha do ambiente mais ágil, né? Boa, boa. Excelente. Boa, o Arthur aí comentou que tu pelo menos tem uma perninha no ágil aí. Bom, então aqui a ideia é passar para vocês um pouco do contexto, ou seja, para vocês entenderem a situação, problema que a gente tinha que resolver por meio de um projeto e como que foi a solução proposta para isso, tá? Então fiquem à vontade aí para perguntar, para explorar, tentar materializar isso no contexto de vocês, tá? Então, basicamente, esses 5 bullet points resumem bem a questão que a gente tinha em um determinado projeto, né? A gente tinha um contexto muito forte de dependência entre as áreas e times e pessoas. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu, né, na minha empresa, não sou da área de tecnologia, eu sou uma área meio, né? Uma área apartada de planejamento estratégico, projetos, governança. Então, eu permeio por todas as áreas da companhia. Então, era um projeto que envolvia, sim, tecnologia, produto, crédito, comercial, marketing. E a gente tinha uma questão na empresa de muito silo organizacional, né? Então, assim, cada um trabalhava de forma funcional ali. Então, a gente tinha muito costume de trabalhar projeto projetizado, mas na sua área, fim a fim, né? Não dessa forma de integração. Esse projeto ele era um MVP, ou seja, a gente não tinha muita clareza do resultado, porque ele era um produto novo que a gente ia lançar ao mercado. E a gente tinha um prazo para lançamento, né? Então, ó, aquele famoso, até o fim do ano a gente tem que ter esse produto para já estar no roadmap do ano subsequente, né? Seria mais ou menos isso. E aí, por ser algo novo, por os times não estarem integrados, então a gente não tem visibilidade do escopo de que cada área tem que fazer. A gente não tinha previsibilidade das atividades, das entregas, então era muito difícil você estimar custo, prazo, equipe, tudo, né? E para completar toda essa salada aí dos 4 primeiros itens, ele era algo inovador, né? Então ele era um lançamento de um novo produto no mercado. Então dentro da companhia mesmo a gente não tinha muito conhecimento que pudesse agregar em relação àquilo. Beleza.
Então, antes de começar, né, uma reflexão bem legal aí do que a gente falou ali no começo. E eu acho que isso fica para todo mundo, assim, que quer, né? Geralmente a gente tem uma estrutura mais preditiva e a gente quer porque quer implementar o ágil, né? Muito movimento de mercado que a gente tem visto no LinkedIn em relação a isso. E uma frase que eu gosto bastante aí do Peter Drucker, que é cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Então, geralmente, o que a gente tem visto aí de questões de agilidade, eles estão muito mais voltados no viés operacional, né? O time roda sprint, a gente faz dele ali no nível de time, mas no nível estratégico e cultural, né, em aspectos de liderança, toda essa questão que eu vou abordar aí um pouquinho mais à frente, que foi o que a Cintia comentou aí, que ele é muito maior que o framework, que o Scrum, que o Kanban, que o Safe, qualquer que seja o framework ágil, digamos assim. Ele é basicamente uma forma da gente criar ritmo, da gente criar padrão, da gente criar rotina. No fim, é rotina, né? Para que existe a daily? Basicamente, para a gente estar diariamente conectado com a equipe, entender se a equipe tem algum impedimento para a gente poder remover, se a equipe está caminhando em prol do objetivo daquela sprint e do projeto ou do produto, né? Então, se o ecossistema também não ajuda, no fim é tipo uma simbiose ali, né? O organismo vivo dentro de uma questão maior, que não vai ajudar aquele time a ser ágil, por exemplo, né? Bom, vamos lá. E aí, quais foram as decisões que foram tomadas para melhor gerir o projeto, né? Que foi aquele contexto que eu comentei naqueles bullet points. Basicamente, a gente criou uma visão de gestão ali, de reporte em 2 níveis. É um conceito para quem quiser pesquisar aí, chamado Flight Levels, né? Tem alguns cases legais aí na internet de aplicabilidade nas empresas, né? Mas de forma bem simplista para explicar aqui para vocês, né? No viés tático e operacional ali do projeto, a gente basicamente criou granularidades diferentes de acompanhamento das atividades e de gestão para as partes interessadas, né? Então ali, falando um pouco mais, né, taxativamente, a gente tinha os épicos, né? E dos épicos a gente derivava histórias, tarefas, bugs. E basicamente para o nível estratégico, a gente reportava basicamente como é que estava a performance daqueles épicos. Ou seja, qual era a previsibilidade de entrega de um determinado épico, qual épico estava atrasado, qual que ia iniciar, né? E a nível de time, a gente não controlava o épico, digamos assim. A gente via quais são as histórias, os bugs, as tarefas daquela determinada sprint, né? Na planning, né? E aí a gente fazia um build-up em relação a isso, né? De ter informações diferentes para níveis diferentes. A gente, na gestão de tempo, a gente tinha um cronograma com a latência gerenciado por sprints. O que seria a latência aí, né? Como a gente não tinha previsibilidade do escopo, de fato, a gente criou uma folga, tanto no início quanto no fim do projeto, né? A famosa gordurinha, né? Para a gente ter um certo rearranjo e, né, encaber determinada sprint, né? Para adicionar uma mais ou remover uma. Mas eu acho que o ponto principal aqui isso foi acordado com o cliente na largada, né? O Bruno tocou muito nesse ponto, no case dele, da transparência. E esse é um ponto extremamente relevante de se deixar claro, né? O combinado não sai caro, né? Que aí parte para o terceiro item, né? Então, lembra-se que lá no case era um produto novo, era algo inovador, a gente não tinha os times integrados. Então, o que a gente fez? No kickoff, ali no começo do projeto, a gente fez uma cocriação, né? Foi uma dinâmica que a gente rodou de Lean Inception, e a gente trouxe a alta gestão para eles entenderem a complexidade do lançamento daquele produto naquele prazo, com aquelas premissas que a gente tinha, com a dependência que a gente tinha entre as áreas. Então, a gente trouxe os patrocinadores dessas áreas participantes para eles entenderem a relevância das áreas dele, né, se a gente quisesse de fato entregar aquele projeto naquele prazo. E eles participaram, digamos, do grande nível do backlog do projeto, né? Então, assim, o que a gente chamou ali de MVP mais inovação foi: eu preciso da participação de vocês, todos vocês e da equipe de vocês, para poder entregar, e vocês estão vendo o tamanho do buraco? Então, o quanto que a gente vai cavar nesse buraco, né? Seria mais ou menos, qual que vai ser o nosso definition of done, que a gente costuma dizer, por exemplo, em uma determinada sprint, a gente usou ela ali
no momento de Lean Inception ali na cocriação com os clientes. E a gestão do time dos stakeholders, né, usando o conceito ali do Flight Levels, né, que é a gestão por níveis, a gente tinha report e ritmos de acompanhamento diferentes. Então, por exemplo, no time a gente tinha ali daily, planning, vou passar ali na frente, e com o stakeholder a gente tinha, no momento da planning, a gente tinha um refinamento de negócio com ele, saber o roadmap do produto, é aquela direção que a gente queria ir, e um report aí um nível mais projetizado, né, custo, prazo, né, voltado mais para a questão de compliance, tá? Então essas foram basicamente os 4 grandes ferramentas e técnicas que a gente seguiu. E aí aqui tem um pouco um drill down um pouco mais para vocês visualizarem, digamos assim, essas questões, esses itens. Então, ali no Flight Level, ali, meio que na gestão de portfólio ali, então a gente tem basicamente ali no primeiro quadrinho, como se fosse um kanbanzinho ali, né, do que a gente tem que fazer no projeto, né, e aí vocês podem ver que na setinha, quando se desdobra, a seta de cima, ela fica voltada para os cards em azul. E os itens de baixo estão aplicados ali ao cardzinho amarelo. O que significa isso? O nível de time, a gente acompanha a atividade, né? O que está sendo codado, a campanha de marketing que vai ser executada, a regra do birô de crédito que vai ser feita. No nível do projeto, a gente está dizendo, né, para os stakeholders quais funcionalidades vão entrar, em qual sprint, está adiantado, está atrasado e por quê. Né? Então, a gente usa os mesmos insumos de dados, mas o nível de informação é bem diferente. Isso fez com que a gente conseguisse aproximar tanto o patrocinador quanto a equipe. Na gestão do tempo, a gente tinha esse cronograma de marcos, né? Basicamente montando ali a linha do tempo e o que seria entregue em cada mês, né? Mas a gente tinha também uma coisa que o Bruno comentou ali, a visão do produto, né? Como a gente fez aquela linha Inception, a gente definiu o que era a visão do produto e o que era o mínimo entregável em relação a isso. Então, esse ciclo de entrega, a gente ia fazendo isso periódico, mas a gente revisitava ali o stakeholder, né? O dono do produto, o dono do projeto. E o que eu quero dizer com isso? Digamos, né, que a gente está no mês 4, em abril, entregamos a funcionalidade 1, 2, 3 e 4. Em maio vai ser a funcionalidade 5, certo? Errado. Né? A gente, nesse momento de revisitar, se o stakeholder entendesse que traria mais valor para ele a funcionalidade 8, a gente substituiria a 8 pela 5. Então, esse momento era o momento da gente, né, redefinir a visão do produto, né? Que à medida que a gente vai construindo, isso pode alterar, né? Aí, James, eu vi aí que você botou como foi a aplicação dessas dinâmicas de Lean Inception, né? Aí eu botei um pouco do quadrinho aí das ferramentas e técnicas que eu utilizei, tá? Mas como dica aí fica um livro chamado Lean Inception, do Caroli. Ele tem algumas ferramentas e técnicas bem legais para isso. Nesse caso aqui, a gente usou uma matriz BCG, né? Para a gente avaliar o nosso produto, né? Lembrando que no meu caso era o lançamento de um produto. O que significa matriz BCG para quem não conhece? Vocês podem jogar aí no Google, né, para aprender muito mais do que que eu vou falar aqui, né? Mas basicamente ele mede a participação do seu produto no mercado e a relevância do seu produto para o seu negócio, né? Então a gente fez isso. O Bruno tocou num ponto importante que eu até tendo caderno para fazer o link agora, que ele falou, dependendo da relevância daquele projeto para o patrocinador, ele dá uma maior ou uma menor atenção. No meu caso, não era um projeto regulatório. A gente queria se inserir no mercado com um produto novo e gerar receita para a companhia, né? Mas como que a gente está posicionado no mercado com esse produto e os nossos outros produtos, onde eles estão representados aqui? Que tipo de recurso eu vou poder botar aqui que talvez eu deixe cair o nosso produto, que é a nossa estrela ali, né? Que é o nosso ou a nossa vaca leiteira ali que chama, né, cash cow em inglês. Ou seja, se eu tirar os meus melhores recursos que dão manutenção e dão evolução nos meus principais produtos da companhia, será que eu não tenho um risco do negócio nisso? Ah, não, então vamos trazer outra equipe. Se eu trouxer outra equipe, eu já demoro 2, 3 meses entre contratar, capacitar as pessoas, elas entenderem, contribuírem. Será que a gente cumpre esse prazo? Então, todo esse tipo de reflexão foi proposta ali para
na imersão ali do pessoal ter, digamos, a mesma consciência que a equipe em termos da importância do projeto, da complexidade do projeto e do tamanho do projeto, né? E aí, logo depois do BCG, né, então a gente, tipo, categorizou, digamos assim, ele, e a gente fez ali um processo de avaliação, seleção e priorização, se de fato ele iria acontecer como foi acontecido, né? E aí, gestão do time, dos stakeholders, a gente tinha aí esse, digamos, esse one-page report aí, né, que basicamente a gente tinha os marcos, os grandes riscos, tarefas em atraso voltadas para sprint, para o app. Então, por exemplo, como eu comentei, né, para a equipe a gente tinha uma questão muito mais de dia a dia, né, com a daily, o refinamento técnico, retrospectivo e planning. E com os stakeholders a gente tinha um status report bem mais tradicional, se a gente possa assim dizer, por mais que a gente tivesse a questão ali do mindset de cultura muito mais voltado em engajar esses stakeholders, né? De dashboard eu utilizei essa ferramenta. Eu utilizei no Data Studio, tá? Mas basicamente são dados utilizados do Gira, tá? O Gira com algumas coisinhas de Google Sheets, né? O Excel sempre salva a gente, não tem jeito. Pode passar mais um aí, Bruno, por favor? Bom, vamos lá. E aí, né, assim como o Bruno estruturou aí, a gente também utilizou, digamos, artefatos, né? Que no fim isso são artefatos do preditivo. Então a gente teve depois, né, da Inception ali, a gente teve o termo de abertura, a gente teve uma EAP macro, né, com as principais funcionalidades entregáveis que a gente ia ter para o produto, gestão de risco, gestão financeira, e no fim teve um termo de encerramento, né? E ali a gente tem todos os artefatos, digamos assim, que a gente utilizou no viés adaptativo. E eu acho que aí um ponto importante, o último bullet point que eu coloquei, que é um link que eu vou fazer, pode passar mais um aí, Bruno. Valores e pilares, né, do Scrum, do Ágil, né? Vou passar um pouquinho mais na frente. Estou citando a Cíntia várias vezes aqui, porque ela acabou dando um spoiler aí do que eu de como eu acredito que isso seja, né? Então a gente tem essa chargezinha que é uma sátira, né? Que a gente tem um novo projeto, legal, o que vamos fazer, né? O gerente do projeto. O escopo ainda está sendo discutido, mas o prazo é para o final desse mês. Como é que a gente já sabe o prazo? Você não sabe nem o que vai fazer, né? Você precisa mudar o mindset para algo mais ágil, né? Então, assim, as pessoas ainda têm muito enraizadas que o ágil é entregar rápido, né? Então, o que não faz o menor sentido em relação a isso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do que se espera dessas questões do ágil. Bom, então, para finalizar aqui o case 2, eu peguei aqueles 5 bullet points que a gente colocou lá no começo, que como que seriam, né, o contexto, né, que a gente tinha nesse projeto. E ali em azul estão como se fossem as propostas de solução para cada um desses problemas, né? Então a gente tinha aquela dependência muito forte entre as áreas. Então a gente criou o quê? A gente criou aquela consciência nos patrocinadores no momento de cocriação de o buraco é fundo. A gente definiu o tamanho do buraco que a gente iria cavar em conjunto, né? Vamos até aqui. E o principal, né? Um alinhamento periódico, calendarizado. Então, assim, é a questão do processo, né? Eu preciso que sejam ciclos curtos para, se a gente fizer algo de errado, dar tempo de corrigir. E o principal, né? De forma cross. Não adianta a pessoa do marketing participar e a pessoa do crédito não participar, do comercial também não, porque a gente vai estar em páginas diferentes. Então, esse sentimento de que o projeto é nosso, não é do gerente do projeto, é principal, né? E, obviamente, que a pessoa à frente do projeto ali, se ele quiser fazer acontecer dessa forma, ele tem que ser bem ativo, né? Essa questão de remover impedimentos, essa questão de fazer acontecer, tocar o bumbo, né? Como o pessoal gosta de dizer, aqui ele é muito mais exigido, né? Porque quando você tem um projeto mais espaçado, um projeto mais preditivo, ele também dá uma folga maior para o gerente do projeto, né? Porque às vezes ele tem um status report mensal, ele tem tempo, né? A cadência é mais lenta. Aqui nesse caso aqui era cada dia era um dia longo, né? Então
item 2, né? O projeto era um MVP, né? Então a gente não tinha clareza do resultado. Então a gente não ia conseguir desenvolver tudo que era proposto, porque a gente nem sabia de fato o que seria desenvolvido, né? Similar à charge ali que foi apresentada antes. E a gente não ia ter visibilidade do que acontece. Então a gente focou no backlog, no que a gente entendeu como geração de valor. Ah, Percy, o que é geração de valor para você, né? Geração de valor que é para o cliente. E aí eu tenho aqui um case bem legal aqui, que não está descrito, mas é legal mencionar, que se eu não me engano, na funcionalidade, naquele exemplo que eu dei, na funcionalidade 4, e aí trouxe a 8 para frente, o que a gente fez? Ele começou a ficar funcional, né? Era um aplicativo, e a gente começou a botar no ar. Eu vou dar um exemplo aqui de um aplicativo de banco, que eu imagino que todos nós aqui, os 88 participantes, têm um aplicativo de banco. Então imagine a telinha lá do banco do seu aplicativo, qualquer que seja. Então você tem lá o seu saldo, né? Digamos, é o primeiro íconezinho. Então a gente lançou o produto, tinha lá saldo. Show de bola. Aí a gente lançou a segunda feature, que é o extrato. Show de bola. E a gente criou o roadmap ali dos campos, né? Sei lá, seguro, empréstimo, transferência, Pix, digamos. Se eu não me engano, na quarta ou quinta funcionalidade, a gente tinha o nosso roadmap. Uns 3 ou 4 clientes começaram a mandar, né, para o nosso serviço de atendimento que faltava tal funcionalidade por coincidência mesmo, e era a nossa 8ª ou 9ª feature. O que a gente fez? A gente ouviu o cliente e trouxe ela para ser a 4ª ou 5ª. Então, o cliente ali é o centro da questão, né? Então, a gente tem que gerar valor para o cliente. E quem vai usar, nesse caso, é o cliente final. Então, o cliente final estando satisfeito, a gente vai dizer que o nosso projeto foi um sucesso, né? Prazo para lançar o projeto, né? Então, é basicamente a mesma resposta que a de cima. Então, a gente criou essa consciência no pessoal, a gente tirou essa pressão do prazo, porque a gente lançou o aplicativo muito antes do que da data do final do ano. O que a gente foi fazendo é adicionando funcionalidades a ele, né? Então, a gente fez a casca, digamos ali, digamos front-end, back-end, basicamente como que funcionaria o app, e depois a gente foi adicionando os botões ali do app do banco, né? Mais ou menos isso. Pode ser que ele não agregue valor no primeiro momento, que ele só apresenta o saldo, com certeza, né? Mas com o passar do tempo ele vai gerando um maior valor final. Falta de previsibilidade para estimar previsibilidade nas atividades, né? Então, como a gente não tinha estimativa de prazo final, a gente quebrou isso. Então, a gente ficou em pequenas entregas, basicamente lançando funcionalidades novas com o passar da jornada, né? E eu acho que o exemplo que eu dei, ele se aplica muito ao item 5, né? Era algo inovador. Então, a gente lançou algo menor, que é o conceito mesmo do MVP, para validar a hipótese. Então, a gente tinha na nossa cabeça que aquelas 10 funcionalidades agregariam valor nessa ordem, né? E, na verdade, a gente foi alterando, tendo pequenos ajustes, né, com o aprendizado ao longo do tempo. E isso faz reduzir investimento, né? Imagine se a gente começasse a lançar só de forma definitiva, vários bugs em produção, várias funcionalidades que deixariam de existir, várias coisas que a gente deixaria de fazer porque o cliente final não está utilizando, várias funcionalidades que faltariam no ambiente produtivo para o cliente melhor utilizar. Mais um aí, Bruno. Então, aí, o iceberg da agilidade, né? O que a gente vê ali, por exemplo, né? Quando a gente fica pensando em framework, adaptativo, quanto preditivo, o que é melhor, né? Judô, karatê, né? Que é algo nesse sentido. Então, a gente fica olhando muito o framework, né? A execução, OKR, retrospectiva, squad, sprint. Trabalho com squad faz dele, né? O cara já é ágil, o ambiente é ágil, né? Então, Scrum, Kanban, Safe, parte dos frameworks que a gente falou aqui um pouco da jornada, ali o que está em cima da água ali, né? O que a gente vê. E o que a gente não vê, né? Que ali que a gente comentou que o mindset ágil ali, né? O comportamento ágil, ele é um trabalho muito maior no viés comportamental, né? É por isso que eu usei aquela frase do Peter Drucker lá da cultura, né? Então a gente tem que pensar em pensamento sistêmico, entrega de valor, pessoas no centro de tudo, aberto à mudança, né? A mudança tem que ser algo benéfica para o nosso negócio, ciclos curtos, colaboração, autonomia, simplicidade, foco na raiz do problema, né? Então, só para fechar aí, pode passar mais um aí, Bruno, né? Na questão do aprendizado, perguntas para o pessoal interagir. Aí só o aprendizado final, né? É que né, ao longo da jornada eu vi muitos projetos sendo entregues no custo e no prazo,
seja, em nível de compliance, tá beleza, né? Mas ele não agregou nenhum valor para a companhia. Qual o benefício daquele projeto? Que indicador estratégico ele quis contribuir? Ele trouxe mais receita, ele reduziu o custo, lançou um novo produto. Então, né, no inglês a gente chama de output e outcome, né? A gente tem medido demais o output, né, que é o prazo, o escopo, o custo. E a gente esquece, às vezes, do outcome, que seria o benefício daquele projeto, né? Então, assim, aqui em Brasília, né, para dar exemplo, Ponte JK ali, o objetivo ali é conectar as pessoas daquela região para o plano piloto. Se ia ser uma balsa, uma travessia, catamarã, ponte, isso ia alterar a experiência, prazo, mas no fim, a forma de execução do projeto depende muito do que você quer atingir como objetivo estratégico em relação a isso, né? Então, acho que esse é um aprendizado significativo que eu tive aí na jornada desse projeto aí que foi entregue. Aí deixar um espaço aí para vocês, perguntas sobre o case, perguntas aí sobre a jornada, momento aí de vocês. Eu fui respondendo algumas que eu vi aqui ao longo do que eu fui falando. Turma está quieta, Percy. Só a Cíntia aí agradecendo. O Arthur falou da pastelaria de TI, que o cliente pede um pastel, mas pede para ir fritando enquanto decide o recheio. Boa, Arthur. Eu vou fazer até uma provocação, Arthur. Pior que essa. Além dele não saber o recheio, será que é pastel mesmo? Né? Tipo, um papel nosso, fundamental, como líder ali de uma frente, é a gente questionar, principalmente quando não for regulatório, né? Quando for regulatório, é igual o Bruno falou, baixa a cabeça e faz. Mas, no geral, você tem que questionar se é pastel de fato que você precisa fazer. Qual é a estratégia vinculada a isso? Né? Se você souber qual é a estratégia e aonde você está impactando, é muito mais fácil você engajar o time, as partes interessadas, as pessoas à sua volta. Né? Diferente de ser o Bruno mandou, né? E um gancho legal, PC, pegando aqui um gancho em algumas perguntas que eu dei uma olhada aqui no chat, às vezes o negócio, né, ele sabe muito do produto, ele sabe muito do negócio, mas materializar, transformar aquilo numa solução, nem sempre tem alguém no negócio que sabe fazer isso. Então, eles vêm na TI, e a TI vende muito TI, e é o que eu tenho falado muito para o pessoal, principalmente de 5 anos para cá. Tá? A gente fica com um paradigma de TI, mas eu sempre falo com o pessoal, quanto menos TI a gente for, e quanto mais negócio a gente for, mais a gente vai falar a língua deles e mais fácil vai ser a nossa comunicação. Porque tem muito jargão de TI que o cara simplesmente não sabe o que é, e às vezes o pessoal é muito técnico, e você tem pessoas muito boas dentro da TI e dentro do negócio, mas o ponto que o híbrido ajudou muito a gente a esclarecer, né? Não como metodologia e ferramental, a gente utiliza sempre ferramentas diferentes e tal, é entender. Até eu brinco com o pessoal, quando a gente está nos projetos, né, o pessoal me chama, né? Aí eu falo assim, olha, você vai entrar num projeto assim, né? Eu estou com a perspectiva de entrar em algum projeto que quando começa a acabar o projeto eu já fico ligado, né? Você, cara, onde é que eu quero ir aqui, né? Eu tento já fazer um lobby ali para eles não me colocarem na bucha, né? Eles têm me colocado nas buchas, mas às vezes a gente vai tentando pegar um projeto diferente e tal. Mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes eles precisam da gente em alguns temas, né? Que são difíceis de você entender. Então eu acho que eu vi uma palestra de um cara que me foge o nome, né? E eu tenho acompanhado alguns webinars esse ano, do ano passado para cá, e acompanhei um treinamento do Dino recentemente, de Scrum, estava querendo ver algumas coisas novas do Scrum e tal, né, que mudou para esse ano lá, algumas questões, e fiz esse curso que era de graça e fui percebendo essa questão desse nome desse cara, eu achei legal. Ele é um explicador profissional. Ele estava numa apresentação de um TED, aí ele deu uma palestra aqui na empresa, né? Eu peguei o nome dele, coloquei na internet e ele deu uma palestra
num TED, e a profissão dele é explicador profissional. Cara, se a gente tivesse um explicador profissional aqui, muitos dos projetos teriam sucesso a mais, entendeu? E até da experiência, né? Alguém colocou no chat, né? Ah, mas a gente aplicou o híbrido e teve sucesso? A maioria dos projetos teve sucesso, sim. Entregamos no prazo, no escopo. A grande maioria. Alguns a gente teve que interromper, porque o projeto parou de fazer sentido, porque quando a gente entendeu o que era preciso, a gente chamou o cliente e falou, olha, o que você pediu aqui não dá para fazer com esse valor e com esse prazo, não. Ah, mas aí o pessoal fez aqui uma proposição e saiu, e a gente ficou 3 meses trabalhando, e o trabalho estava muito raso. E na hora que a gente aprofundou mesmo, falou assim, vamos entregar, não dá para entregar. Demais. E a variação ficou muito grande, não deu para entregar. Então, o entender, eu acho que é o ponto primordial. Até entender o que o negócio quer, é igual o PC brincou aí, é pastel mesmo? Não é coxinha? Pode ser coxinha. Entendeu? Então, eu acho que esse cara, eu gostei muito da palestra dele, né? Que ele é um explicador profissional. Ele explica para as pessoas os assuntos mais complexos. Poxa, a gente precisa de um cara desse na TI. Um bom entendedor e um bom explicador, que não fale TI. De TI, que não fale TI. E a gente tem exportado as pessoas da TI para dentro do negócio. Porque o cara da TI, se ele não entender o negócio, igual o PC falou, como é que você vai fazer um motor de risco sendo que você não entende o métier do risco? Agora, se você falar entender o risco, é muito mais fácil, você sabe construir. Pô, agora eu sei o que o cara quer, porque eu sei construir um motor de risco. Eu sei que o cara que tem uma idade X, a probabilidade dele morrer é maior do que o cara de uma idade Y. Então, no meu risco aqui, eu vou fazer um cálculo de risco para fazer uma escoragem. Agora, eu entendi o que é o risco. O risco não é só a idade. O risco é se o cara é casado ou não. O risco é se o cara tem 2, 3 carros ou não. O poder aquisitivo do cara influencia. Pô, isso que é risco. Eu pensei que risco era, eu pago indenização ou não pago indenização? O cara da TI está lá, esperando uma regra para poder precificar risco. Ele não sabe nem que risco que é. Mas para ele é risco. Ele sabe que é um risco. Então, isso daí a gente começou a trabalhar, cara, vamos entender melhor e vamos explicar melhor o que a gente está fazendo. Tanto é que a gente trouxe pessoas de marketing para dentro da TI. As nossas apresentações, elas eram muito ruins. As expositivas eram ruins. E dependendo do perfil do gestor, ele é muito mais visual do que no oral. Ele é muito mais visual. Então, eu tenho que mostrar para ele o que ele quer ver. Então, as nossas apresentações e os dash, que o PC deu um exemplo legal aí, cara, a gente começou a fazer o dash que o cara quer ver. Ele não me pede o dash. Eu entendo, vejo o perfil do cara e levo para ele a informação que ele quer ver. Aí ele fica interessado. A gente é preventivo nisso. A gente explica aquilo que ele quer ver. Cara, o que ele quer ver? Cara, esse cara é um cara de risco, ele quer ver qual que é o risco. Eu levo a multa para ele, igual o Jorge colocou bem aí. O que eu levo para convencer o cara? Cara, o cara é de risco. O que eu levo para esse cara? Cara, é risco, é multa. Esse cara é o cara do risco lá, bicho. E é multa, ele coloca o risco lá em cima. Eu vou levar a multa para ele. Ah, mas se a solução é uma solução simples de fazer, não é esse cara que vai patrocinar o projeto, o cara do risco. A solução simples é para quem vai usar. Tem que ser uma solução simples para o usuário que vai usar. Aí eu trago para ele aqui, falo, traga um cara de UX, entende como é que esse cara vai ter uma parada legal, entendeu? Para ele. Aí o cara constrói uma parada legal para ele fazer com uma usabilidade legal. Porque a gente TI, a gente entende pouco de UX e de UI lá. Entendeu? Traz um cara de UX e de UI para pegar e começar a entender, fazer uma jornada legal para o cara, fazer a entrega daí financeira e tal. Porque no início era difícil, a usabilidade ficou bem ruim. Até fazendo um link aí, Bruno, o William comentou isso aí no chat, né, que TI não deveria ser suportado por design thinking da área de negócio. Né? No ambiente de produto digital, William, geralmente a squad é constituída de uma pessoa especialista no produto, né, um product manager, por exemplo, que está em alta, e uma pessoa especialista em UX e UI, e aí sim a equipe técnica, né, de desenvolvimento. Então, geralmente, essa tríade aí andam de mãos dadas, que capitaneam geralmente o desenvolvimento do produto.
Bom, acho que vamos para os agradecimentos aí, né? Agradecer aí, está falando, Cris? Vai lá, Luana. Ela estava falando, tá? Cris? Oi, olá, meninos. Eu custei a conseguir lembrar onde que estava o botão, desculpa aí. Gente, que fantástico, né? A energia fluiu de uma maneira assim muito bacana, né? Todo mundo participou. Como eu falei com vocês no início, né? O tema é muito pertinente, está todo mundo vivendo esse momento de mudança, né? Em como a gente está trabalhando com a gestão de projetos. É lógico que a gente sempre tem que olhar para o contexto do nosso projeto, para a complexidade do problema que a gente precisa resolver, para a gente adequar melhor o que a gente está fazendo, né? Eu quero agradecer demais a participação do Percy, do Bruno, Luana, minha querida voluntária aqui, Dulce, meu apoio, braço esquerdo, direito nesses momentos, né? E eu acho que assim nós temos que assim ter um momento de reflexão, tanto que a nossa comunidade está carente de boas discussões desse assunto, né? Então, eu acho que assim, foi um primeiro, mas podemos fazer mais. Viu, meninos? Gostei muito da participação de vocês. Quero agradecer demais a participação da comunidade, né, que está aqui com a gente. E mantenham o PMI. Muito obrigada. Percy, Bruno, podem fazer suas considerações. Bom, agradecer aí, Cris, Luana, Dulce, PMI-DF, agradecer o convite. É um prazer aí estar com todo mundo, né? A gente bateu aí mais de 100 pessoas aí por um momento, então muitas pessoas, muitos conhecimentos para a gente compartilhar. E eu acho que a grande lição aí que fica, né? Vou jogar meu LinkedIn aí no chat, tem meu LinkedIn aí na apresentação, quem quiser procurar para perguntar um pouco mais sobre ferramentas, prático, me coloco à disposição. Mas eu acho que o grande benéfico e o que eu sinto muito lisonjeado aí de estudar bastante a disciplina é que eu não vejo muita vaidade em nós, né? Somos todos nós aqui querendo compartilhar a experiência, aprender um pouco mais, aplicar. Vai ter outro dia de webinar que eu vou estar aí do lado de vocês, aprendendo com outra pessoa e trocando experiência. Acho que isso é muito rico para a comunidade de gestão de projetos em geral. Bruno e Percy, queria agradecer muito a vocês. O pessoal aqui está bombando no chat de agradecimento, de parabéns. Da minha parte, eu também sou gerente de projeto e eu posso dizer a vocês, foi muito realista a palestra de vocês, foi muito didática. Vocês colocaram aí casos práticos que eu acho que todo mundo se viu em algum momento, né, na trajetória. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Dulce. Tá? Queria agradecer a oportunidade do Matheus de ter convidado eu e o Percy aí, para dar essa oportunidade para a gente de falar de um tema aí que está em voga aí no mercado. Agradecer a Cris, a Luana, a Dulce e a turma que ajudou a gente aqui, que colaborou com esse material, entendeu? Eu tenho outros parceiros que são gerentes de projetos. Hoje nós somos uns 6 ou 8 gerentes de projetos lá, tem sempre gerentes de projetos novos. Eu gosto muito de compartilhar os aprendizados, porque cada um tem uma realidade diferente. Todo projeto ele é diferente. Mas aí eu vou construir um prédio, né? Eles falavam antigamente, né? Mas é conhecido, né? Um prédio, né? Tem estrutura, o cálculo estrutural, elétrica, hidráulica. Nem sempre o prédio é igual, né? Porque as pessoas são diferentes. Sempre as pessoas são diferentes. Você vai construir um prédio com a mesma equipe que você vai construir um outro prédio, dificilmente vão ser as mesmas pessoas. Então, você tem um projeto, você reusa muitas coisas.
Então, até antigamente, né, o preditivo utilizava muito essa referência do prédio, né? Mas a gente, quando a gente constrói software, quando a gente desenha soluções igual o mercado é hoje, as startups, né, que eu acho muito legal, eu gosto muito de estudar empreendedorismo e de soluções digitais novas, né? É justamente isso, né? É construir o novo, é buscar o novo, buscar o que não existe, buscar um negócio que não existe. Eu acho que isso é legal. E trazer o que não existe para dentro da nossa realidade também é legal, porque às vezes a gente está fazendo algo que é o mais do mesmo, por que não fazer diferente? É no nosso segmento, na nossa empresa, com o nosso cliente, né? Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa visão com vocês, eu tenho certeza que o pessoal vai depois compartilhar aí com a gente, procurar aí nas redes sociais aí. Eu compartilhei meu LinkedIn, eu não consigo aceitar mais ninguém lá no LinkedIn, mas se vocês quiserem me seguir lá, pode seguir, tá? E eu sempre procuro compartilhar alguns artigos e alguns Outro aprendizados. nível, cara. Já vai ter que ter LinkedIn 2. Eu estou com o LinkedIn lá, ele é limitado a 30K. Eu descobri esses dias que eu tenho 30 mil conexões no LinkedIn. Então, Bom, assim, é uma satisfação. fechar a apresentação. E eu queria chamar todo mundo aí para abrir a tela para a gente fazer uma foto. Acho que pode tirar a projeção aí. Luana, coloca a nossa pesquisa de reação aí, querida. Já coloquei Cris, coloquei lá, aí endosso o pedido. Pessoal, Tá, vamos... joia. Gente, por favor, respondam a nossa pesquisa de reação, sugiram mais temas para a gente aí, que nós estamos juntos. Vou lá, vou tirar essa foto, hein? Todo mundo Deixa passou o pessoal Vamos lá, carregar aí, que o todo mundo, pessoal está abra as habilitando aí. O povo Tá. passou perfume já, gente. O pessoal está tirando a roupa dobrada de trás da cama aí. Tranquilo, pessoal. Dá um tempinho aí, pessoal, arrumar as coisas aí. Muito legal. Então, posso ir? Pode, vamos lá. Espera aí, tá aparecendo mais gente aí. O pessoal tá ligando Não, as vai câmeras. ter que fazer em partes. Vamos lá. Vai ter que fazer por partes. Muito bem, olha, que Lá vai, lindo. Então, fiz uma. Muito Calma, bem. vamos. Gente, que bacana! Que painel lindo ficou hoje. E agradecer, né, a participação de todo mundo. Eu sei quanto é difícil, né, ter um tempinho para poder assistir aqui essa oportunidade do PMI-DF. Tá? É uma satisfação ter todo mundo aqui, alguns conhecidos meus aqui, muitas caras novas aqui, mas algumas pessoas conseguiram conectar. Eu sei quanto é difícil, né? No dia a dia, a gente pegar aí uma hora e meia do tempo, né? Eu mesmo tenho um neném pequeno aqui em casa, um filho pequeno, então aqui é correria, ele entra aqui, agora não pode entrar não, rapaz. Isso. E a esposa tem que ficar com os meninos pequenos em casa, então todo mundo tem aí a vida corrida aí, mas eu agradeço, eu fico muito feliz aí pela oportunidade de compartilhar um tempinho com vocês aí. Muito obrigada mesmo. E, gente, olha, responda a pesquisa, surgiram novos temas e vem com a gente que tem mais coisa vindo por aí esse ano. Tá? Boa noite a todos. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Boa noite aí. Prazer.